Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um podcast Educar para Prosperar. Aqui é um espaço para te inspirar enquanto mãe, enquanto profissional da educação, enquanto pai também. Hoje eu tenho um convidado muito especial, é um homem, né? Acho que é raríssimo a gente ter aqui no nosso estúdio e até na educação mesmo. Então, acho muito importante, né, a presença dele aqui. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Local Food, a Padaria Americana, a Luli Confecções e a Escola Próspera, a Escola do Meu Coração. E dar as boas-vindas ao professor Elcio. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui. Acompanho o programa, não imaginei receber o convite, fiquei muito feliz na hora que recebi o convite. Ai, que bom. Eu estava contando aqui para o professor Elcio que eu almocei, né, e fui despedir da minha filha, e na hora que eu fui abraçá-la, ela falou: "Para onde você vai agora, mamãe?" Eu falei: "Vou para gravação, né, e hoje a gravação é com o secretário da Educação." E aí ela me apertou e falou: "Que chique, mamãe, vai lá, boa sorte", né, ela falou: "Arrasa, arrasa." E eu, né, fiquei emocionada, né, inclusive, acho que é uma honra a gente estar com líderes, né, que estão acima da gente, né, acho que a questão da hierarquia é algo que a gente tem que respeitar muito, né, eu já fui professora na prefeitura de Taubaté, então, assim, tenho um carinho enorme, né, dei aula no SECAP, no Monte Belo, então são escolas que fizeram parte do começo da minha jornada, e inclusive o nosso tema tem muito a ver com isso, né? Então, o tema da sala de aula, gestão pública, um olhar humano sobre a educação, né? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente começar e agradecer mais uma vez a sua presença. Tá, eu que agradeço. Então, professor Elcio Carvalho, Elcio Carvalho dos Santos, 25 anos de carreira, né? Um amante da geografia, né? Que eu até brinco, assim, a gente é induzido à profissão e a gente nem imagina, né? No contexto da nossa vida. Uhum. Por nenhuma razão, eu gosto de falar isso aí para os meus alunos, para quem eu trabalho, na casa de uma mãe que cursou até o ensino médio, de um pai que cursou só a educação fundamental, tinha muito mapas e atlas, né? E eu, quando criança, me deparei com isso em casa e eu nunca pensei por que na casa de pessoas mal instruídas, né, para aquela situação, naquela década de 80, tem tanto mapa e tanto atlas, né? E eu falei, como eu fui induzido à geografia por isso, né? Cresci amando a geografia, fui fazer geografia por amor, né, por afinidade com geografia. E é engraçado, eu tenho uma história que quando eu começo a dar aula, uma professora amiga da minha mãe que me cutucou, falou assim, quando eu começo a faculdade, né? Uma professora amiga da minha mãe falou assim: "Quando você vai começar a dar aula?" Eu falei: "Verdade, né? Quem faz geografia tem que dar aula." Vamos lá, vamos começar. A Isabel me deu os primeiros, né? O primeiro caminho das pedras, né? O que eu tinha que fazer, e iniciei na escola Mário Cardoso Franco, na escola estadual lá na Cidade de Deus. E ali eu me identifiquei com a profissão. Eu saí dali e falei assim, é isso que eu quero, é isso que eu gosto de fazer, né? Passar conhecimento e falar sobre geografia. Legal. Você teve na sua infância alguma inspiração ou não? Começou já na fase adulta, assim? É que é difícil a gente ter um homem, né, na educação. Inclusive, assim, eu me lembro muito na pedagogia, né, dentro do prédio, a gente raramente encontrava com um homem. Então, é um ambiente 88% feminino, né? Então, acho que precisa enfrentar algumas barreiras, né? A gente também, quando escolhe a carreira para ser professor, a gente enfrenta. Mas como foi para você, né, o início dessa decisão, dessa trajetória? É muito complicado, né? Porque quando eu me deparo com... Eu estudei em escolas particulares, depois me formei em escola pública, e quando eu me deparo com a escola pública nua e crua, né, como a gente conhece, confesso que aquele primeiro impacto, né, é chocante,
porque a gente chega, né, um jovem iniciando aula, iniciando a faculdade, cheio de sonhos, querendo mudar a sociedade, né, e querendo mudar no estalar de dedos, né, querendo mudar rápido. E de repente a gente encontra assim o cenário da escola pública, né? Uma escola pública sucateada, de uma escola pública com pouco material naquele período, né? Hoje a gente tem uma realidade um pouco diferente, a escola pública está muito bem amparada hoje, e no mundo dominado por mulheres, né? De profissão, né? Predominantemente de mulheres, mulheres brilhantes. Eu agradeço muito se eu sou e me mantive na faculdade. Se eu sou professor Elcio hoje, eu devo muito à dona Márcia, foi minha diretora, Ana Mário Cardoso, que um dia eu saindo chateado, né, pelas aulas, pelo contexto todo, ela teve a percepção de me abordar no corredor assinando livro de pontos. Ela falou, tô achando você meio chateado esses dias. Eu falei, dona Márcia, eu não sei se é isso que eu quero, sabe? A realidade é muito difícil, né? Um outro contexto, a gente muito ansioso pela mudança, mas nem todos querem essa mudança. Ela falou assim, mas é assim e assim, é a nossa missão. É isso que a gente precisa continuar. E se eu puder falar uma coisa para você, assim, você faz bem isso. Você faz bem, você deve continuar, não deixa de desanimar, continua sendo, vai ser um bom professor. Gente, sensacional. Eu devo muito à dona Márcia, o negócio de falar isso daí, há muitos anos não a vejo, né? Uhum. E a dona Márcia foi quem me manteve, né, na profissão professor, né? Depois ali as coisas se encaixaram, né? Tudo acontece como tem que acontecer. Eu efetivei muito cedo na rede estadual, prestei concurso, eu ainda era aluno da faculdade quando prestei o concurso, passei. E efetivei em Redenção da Serra, tive 2 anos maravilhosos na Redenção da Serra, muito bom, comunidade muito presente, muito ansiosa por aprender, gênios na escola. Eu brinco ainda, tem muito talento desperdiçado nessas escolas de cidade pequena, muito aluno brilhante, né? E logo fico 2 anos em Redenção da Serra, venho para Quiririm, na Escola do Deputado César Costa, em Quiririm. Eu estudei lá. Estudando Deputado César Costa. Eu fiquei com a Zeli ali. A Zeli foi a diretora na época, me deu a primeira oportunidade de gestão e observou, né, que eu tinha boa liderança, poderia trabalhar de uma outra maneira já na formação de professores. Ela me deu as oportunidades muito gratas. Ele é uma amiga que eu tenho na educação. E logo após que eu saio do Deputado César Costa, fiquei 5, 6 anos lá, eu vou para o programa de ensino integral. Em 2012, final de 2012, início de 2013, implantamos o ensino integral em Taubaté, o programa do governo do estado, na Escola Monteiro Lobato, lá no centro. É um prédio muito grande, né? 28 salas de aula, estava precisando de uma nova ocupação, e iniciamos o programa de ensino integral, e ali eu pude verificar o quanto o aluno dentro da escola, a permanência dele por mais tempo da escola é extremamente importante para a mudança de percepção social, de mudança de comportamento desse estudante, porque a gente pega uma escola com índices muito baixos e a gente entrega essa escola com índices altíssimos, a ponto de ser a melhor escola de diretoria de ensino. E o ensino integral, sim, faz a diferença na vida dessas crianças. Com certeza. O ambiente, né, influencia de forma integral, né, fisicamente, socialmente, emocionalmente, eles estão ali se desenvolvendo, né, e para se transformarem, né, nesse cidadão que vai sair depois para mudar o mundo, para fazer as coisas acontecerem, para encontrar o seu propósito, né, e pessoas também dentro da escola estão sempre acolhendo, né, às vezes na rua não vão encontrar isso, às vezes em casa não vai estar o pai e a mãe, né, e agora essa história até que você contou, né, o quanto é importante a gente que está na liderança ver esse profissional que está indo embora e está com o olhar baixo e às vezes está pensativo ou parece que está meio perdido, não é, professor? O direcionamento, né? Quem tem essa percepção é gente diferenciada, né? O quanto isso é importante e como a gente pode acolher esses profissionais que talvez estão passando por essa fase de dúvida com relação à educação. Sim. Hoje é um desafio, né, Cristiane? Porque os cursos de licenciatura fecham, né, por baixa procura. O curso de Geografia, no qual sou formado há mais de 10 anos, já não abre turma, né? Aquele departamento de Ciências Sociais e Letras que tinha 500, 600 pessoas no período noturno, hoje tem 30, né?
Então a gente observa muito, né, o descrédito da própria profissão. Isso muito é culpa do profissional, né, de não valorizar a própria profissão. Eu falo muito isso aí, a gente é enfraquecido enquanto classe, né, professores, de garantir, sim, direitos, de garantir os deveres, né, de exercer a profissão, né, com carinho, sim, com dedicação, sim, né, e com respeito social, né, para que a sociedade valorize o nosso trabalho, né, é a profissão, talvez aí, se a gente fizer uma consulta entre jovens hoje, por que não quer ser professor, eles falam, imagina, desacreditado socialmente, né, então muito disso tem do nosso enfraquecimento enquanto classe, né, e de ausência, de repente, de boas lideranças, né, de pessoas que se destaquem nesse meio para poder levar a profissão adiante. Sim. E que tem esse autoconhecimento, né? De também olhar ao redor e falar, poxa, eu sou bom nisso. Perfeito. Poxa, eu faço isso com tanto amor, isso me preenche, isso me transforma, né? E eu faço pelo outro, mas o que eu recebo nessa troca me alimenta, né? Eu acho que a gente precisa disso. É uma né? troca. Eu brinco, a gente tem um pouquinho de cada profissional bom que passou, né? Na nossa vida, né? Exato. Eu trabalhei com grandes diretores, com gente admirável, com grandes professores, né? Na rede pública, né? Professor, eu sou de uma época de uma rede pública, eu estudei um pouco de tempo na educação no ensino fundamental 2, no juvenal. E eu tenho boas recordações dos professores que eu tinha nessa escola pública, porque eu vinha de uma escola do IDESA, fiquei um tempo lá, depois saí. E o livro da professora que usávamos na aula de língua portuguesa era da própria professora, da Gildete Loesch Gotti, algumas coisas, marcou até. O livro de língua portuguesa era dela, professora Lucicação, em ciências. Ela era autora. A sumidade, ela era autora do livro. A Nedina, matemática, tinha gente brilhante trabalhando na escola pública. Então, bons professores que, assim, marcaram nossas vidas, nos inspiraram a ser professores, né? Eu brinco que, por mais que eu fui induzido à geografia, uma professora me inspirou muito, que é a professora Maria Lúcia, né, do Ezequiel. Foi minha professora, eu nunca mais tive contato também, informações sobre a professora Maria Lúcia, mas, assim, uma maestria na sala de aula, nos encantava, né, falando sobre história e geografia. Falei, não podia ser diferente, né, eu me encantava com aquilo, era a disciplina que eu tinha mais dedicação, que eu gostava de aprender, né, e consequentemente estamos aí, né, há 25 anos seguindo os mesmos caminhos de alguém que me inspirou. Né? Você acha que tem Maria Lúcias espalhadas assim pelas escolas, mas elas estão amortecidas? Tem bastante. Você hoje que está ali na liderança da gestão pública, né, e agora em uma visão bem mais ampla, como você vê? Tem bastante, Cristiane. Né? Ao meu lado, na própria secretaria, né? Na formação de equipe, tenho pessoas que me inspiram, né? O tempo todo, né? O pessoal de gestão, os diretores que trabalham comigo, mas na escola tem muito talento, tem muita gente boa. Eu brinco com os professores, tive uma reunião com os diretores na segunda-feira da educação fundamental e falei para eles, às vezes vocês realizam trabalhos brilhantes na escola, mas não divulgam. A gente precisa saber, a sociedade precisa saber as coisas brilhantes que vocês fazem na escola. A gente precisa dar, né, mais divulgação a tudo isso daí. Né? A gente tem uma mania de não divulgar. Não quer se autopromover. E isso acontece em todas as outras profissões. Porque talvez vai ser achatado de metido, ou tá esbanjando, ou acha que é o bonzão, melhorzão. O arquiteto, ele faz um projeto, ele coloca para todo mundo ver e apreciar. O médico cirurgião mostra todo o trabalho que ele faz. Né? Os profissionais divulgam tudo que eles fazem. Por que né? os professores não estão ativos na rede social, mostrando mais do seu trabalho? Medo de vulnerabilidade, fica vulnerável à crítica, de repente, né? Mas a gente precisa mudar, né, essa situação, a gente precisa divulgar mais o que a gente faz de bom nas escolas. Eu acredito muito nisso, que a gente tem que enfrentar nosso medo de ser rotulado, de ser questionado também pelas famílias que hoje, né, vieram muito para cima da educação. Talvez vieram porque a gente deixou. Exatamente. Faltou posicionamento. É isso. A escola tem que ir para cima, tem que se posicionar, tem que falar, olha, aqui quem domina sou eu. Isso. Você acredita que isso é um movimento que você dá permissão
permissão para os seus profissionais dentro da rede pública fazerem esse movimento? Estabelecer essas regras. Estabelecer. Né? A família precisa entender que por mais que somos servidores públicos, não estamos à disposição deles. Exato. Na hora que ele quer, Exato. do jeito que ele quer, como ele quer. Né? Que tudo tem regras, né? Uhum. E que as regras funcionam, né? De cima para baixo e de baixo para cima. Exato. Né? Eu friso muito em reunião de pais, né? Gente, respeitem meus professores, respeitem meus diretores. Eles têm horários a cumprir, eles têm uma agenda para cumprir. Né? O pai quer chegar, ele quer ser atendido na hora, aos berros, né? Forçando toda uma situação. Né? Isso é ruim para a criança que observa isso. Isso é ruim porque cria uma animosidade entre família e escola. E não é para isso acontecer. Pelo contrário, escola e família tem que caminhar junto, de mãos dadas. O objetivo da escola é mesmo dos pais. Exato. É ver essa criançada bem formada, buscando seus objetivos, seu projeto de vida, se desenvolvendo, né? A gente tem um jovem protagonista, né? Que ele seja autônomo, competente, solidário, né? São valores que a gente trabalha na escola. E, de repente, a gente tem esse tipo de comportamento que... né, mina todo o trabalho que a gente desenvolve em conjunto. E né? vai apagando a luz desses profissionais que estão ali, cheios de vida, querendo dar o melhor, que reconheceram que são bons e capazes de fazer a educação acontecer, mas que às vezes estão tacando pedra, né? E ele vai ali se escondendo, Eles mas acho que... meros cumpridores de dever. Sim, né? sim. Mais um dia chato, eu tive essa conversa também agora com os diretores do Fundamental. A gente não pode ter 30, 35, 40 anos de uma profissão sofrível. Não Isso dá. não pode acontecer. Não pode. A gente tem que olhar daqui 40 anos e falar assim, foi legal, aproveitei, fiz amigos, passei muita informação, formei muita gente boa, né? Salvei muita gente, né? É um processo de salvação, Sim, escola, gente. Né? muito. A gente é testemunha disso, a gente vê histórias assim, de recuperação dessas crianças. Quanto mais dentro da escola é melhor, né? A gente precisa das crianças dentro da escola ele tem boas referências, ele convive com bons valores, né? Muitas vezes que a gente não encontra hoje nesses lares que estão tão despedaçados, né? Que a gente encontra hoje. Então, a escola é uma referência ainda, vai permanecer. Né? Tá aí, né? A pandemia mostrou para todo mundo quanto que a escola é importante. Muito. Né? Acho Todo que essa mundo... palavra salvação, olha, é uma coisa que eu tenho pensado. Isso. Salvação. A gente salva mesmo. Salva o rumo, rumo, salva o destino, né? Que as pessoas acreditam que, não, ele nasceu naquela condição, vai morrer ali. Não é assim que as coisas acontecem. Ambição, as crianças têm que ter um projeto de vida, tem que ver que é possível, que a educação é o único caminho. Eu não acho tem também. outro caminho, Cris. Exato. Não tem outro caminho. Né? Eu peço para os professores, vocês precisam ser inspiração. Me incomodava, né? Algumas escolas trabalhavam, Cris. Chegava no conselho, o professor não sabia o nome dos alunos. Ou pior, os alunos sabiam o nome do professor. E daí você se perguntava que tipo de relação foi desenvolvida ali. Que tipo de relação, né? O aluno está lá 3 meses, 4 meses, ele não sabe o nome do professor. O professor está lá 3, 4 meses, não sabe o nome do aluno, que ele entra na sala 2, 3, 5 vezes por semana. Né? Isso não pode acontecer. Inadmissível, né? É inadmissível. E é isso que vai enfraquecendo a nossa profissão, né? A gente tem que entender que independente do nosso cargo, da nossa função, do local que a gente trabalha, se é rede pública, se é particular, a gente faz parte da mesma comunidade, do mesmo propósito. E a gente tem que, sim, se defender uns aos outros, mas assumir essa causa com ética, né? Compromisso, olha, vamos para cima, vamos para frente, vamos estudar, vamos melhorar, vamos aperfeiçoar, tá com problema? Qual que é o problema? O que a gente pode fazer para resolver, né? Então, você, né, enquanto líder, hoje eu vi que você já trabalhou tanto em rede pública e rede particular. Você sente que isso é mais desafiador agora? Pela quantidade, pela demanda ou não? O ambiente que a escola está inserida é o que determina muita coisa, Cris, né? Eu tive experiências boas em escola particular, tive experiências ruins em escola particular também, né? Assim como experiências boas e ruins na escola pública, né? A sociedade que a escola está inserida, o tipo de público,
o nível social, o nível intelectual dos pais, né, interfere muito, né, na criação dos filhos, consequentemente, no aluno que está lá sentado para aprender, né. Eu tive uma experiência maravilhosa, numa escola particular, trabalhei em Cecília Conde, em Caçapava, uma referência no Vale do Paraíba, alunos brilhantes, uma condução de gestão muito boa, aquilo lá que você fala assim, isso daqui é o ideal, né, de uma escola, de como isso funciona, de como essa engrenagem é organizada, de como é legal ver, né, como se aprende, né, eu falo, a gente tem um pouquinho de cada profissional, né, Sim. A diretora Cláudia lá, ela, pessoa admirável, né, profissionalmente, e eu falo, pô, a Cláudia conduz isso daqui com tanta maestria, né, queria ter um pouquinho dessa maestria da Cláudia aí, né, na minha condição, tenho que ter um pouquinho dessa Cláudia em mim, né, de outros profissionais que passam, né, pela nossa vida, mas a condição social determina muito isso. Os objetivos são diferentes, Cris, né, um pai de escola particular é um pai que já possui ensino superior, né, é o pai que já tem uma condição financeira mais tranquila, então os sonhos para o filho dele é maior. Na escola pública, eu tenho pais com má formação, pais muito simples, gente muito humilde, né? E tem 2 perfis, né, que a gente encontra na escola pública. Aquele pai que sofreu e que ele fala assim pro filho, não quero que você sofra como eu sofri. Então, estude, né, busque um caminho diferente do que eu trilhei. Sim. E tem o pai que fala assim, se eu não estudei, por que você vai estudar? Eu estou aqui bem. Então, a gente trabalha muito com esse perfil, e é nesse que a gente tem que atuar, né? Então, eu falo muitos professores, né? Ano que vem a gente está com uma mudança na nossa grade, né? Aqui do município, onde a gente vai colocar a disciplina de projeto de vida, que é exatamente para fazer as crianças experimentarem profissões, sonharem com profissões, terem ambição, saber que isso é alcançável, né? E tentar, assim, né, mudar um pouco dessa realidade social. Muito bacana. A gente tem na Próspere com o psicólogo Léo Freiman, eles têm um projeto de empreendedorismo e vida, então é bem bacana mesmo. Acho que a gente precisa fazer as crianças a repensarem e a resgatarem seus sonhos, né? Porque muitos deles têm os pais que pararam de sonhar por conta dos desafios e automaticamente os filhos deixaram de sonhar, ou às vezes nem sabe, né? Eu uma vez fui fazer um trabalho social. E o que você quer ser quando crescer? Levei essa pergunta para a criançada e eles não sabiam responder, né? Muitos ficaram no ar, assim, tipo, não sei o que eu posso ser, né? Então, assim, levar para eles, acho que um acolhimento, né? O pertencimento, como você falou, né? A gente conhecer, né? Olhar para a pessoa, você tem um nome, tem uma história, tem uma realidade, mas agora você tem um espaço aqui dentro para ser quem você é e melhor, para se tornar aquilo que você quiser ser. Perfeito. Essa ausência de projeto de vida é preocupante. Um jovem sem sonho, gente, não constrói uma sociedade. Né? A gente está lutando pelo quê? A gente está lutando por uma sociedade mais igualitária, né? A gente está lutando por uma sociedade mais próspera. E daí você tem um jovem sem perspectiva. Sim. Essa equação não bate, Cris. Né? Então a gente precisa sim mudar essa realidade. Me incomoda muito, por exemplo, quando você vai conversar com jovens a ponto de sair da escola, né? Ali, 3º ano de ensino médio, 2º ano de ensino médio, e daí qual que é o próximo passo? Não sei. Não sei, né? Então, assim, ninguém inspirou ele a nada. Sim. Esse garoto passou 9, 10, 12, 15 anos na escola e foi inspirado pelo quê? Ele tá confuso, não tá muito claro para ele nem o que ele quer ainda, né? A adolescência dura mais hoje do que 17 anos, né? Mudou-se, né? Vai até uns 25. Eu falei, aos 25, 26 ainda temos adolescentes, né? Tudo acontecendo mais tarde, né? Na vida desses jovens. Sim. Eles querem muito tempo ainda para pensar bastante, tempo para descansar, né? Eu ouço falar, ano que vem eu vou descansar. Falei, legal, porque nem começou ainda, tá? Vamos lá. Então a gente... E você acha que essa demora, né? Então, começou a amadurecer mais tarde os adolescentes por conta das mães, de repente, ficar super protegendo, a família super protegendo, ou deixando de dar um espaço, assim, até para se virar, que os nossos pais acho que davam um empurrão, as assim, crianças a não tem mais. mais frustração, Cris. Não tem mais frustração, né? As crianças, né? Nós somos de uma geração que esperava as datas comemorativas ansiosos, né?
para ganhar uma bicicleta, para ganhar um presente, uma roupa, um brinquedo que fosse, alguma coisa. Essas crianças ganham tudo o tempo todo, né? Consequentemente, tudo deixa de ter um pouco de valor, né? Fica mais fácil, já tem o tempo todo, né? O valor que a gente dava para os nossos presentes não são os mesmos que eles dão agora, né? É diferente para eles. E somos pais super protetores. Todo mundo tem um alecrim dourado em casa, eu tenho o meu, né? Você tem Eu o vi seu, mesmo, o seu faz odonto, faz né? odonto, né? E Já assim, passou em faculdades públicas, né? Universidades federais, poderia ter ido morar fora, né? Mas fica aqui, né? A gente impede o crescimento. Pertinho do pai. Fica aqui perto do pai, daqui na Avenida 9 de Julho, na Avenida 4 de Março ali, pertinho, né? A poucos metros de mim. Mas, vou pro Rio de Janeiro, vou para Minas, né? A gente cogitou até, mas... Eu recentemente passei pela síndrome do ninho vazio, sabe? O meu filho foi morar em São Paulo e eu fazia um Pix para ele toda semana, né? Para as despesas e para alguns custos. E teve uma semana que eu falei, nossa, eu esqueci de fazer. Tava falando com ele no telefone, falei, peraí, mamãe vai fazer o Pix para você. Daí ele falou, não, mãe, não precisa. Mas eu desliguei o telefone e fiz. Sim. E no minuto seguinte ele me devolveu o Pix e falou, mãe, eu falei para você que eu não preciso. Aquilo me doeu tanto, eu fiquei igual uma barata tonta na minha casa, tipo, andando para um lado e para o outro, eu pensando, como assim? Tipo, ele já foi embora, ele já não mora mais aqui, né? Ainda não precisa já de não mim? Ainda não precisa de mim, do meu dinheiro, da minha ajuda, e agora, né? O que sobrou, né, para mim de... Então, assim, essa maternidade que a gente acha que o filho tem que depender pra gente ser mãe, pra gente ser pai. Será que educação é isso? Ou a gente precisa desapegar um pouco e deixar mais no caminho da autonomia? Acho que nem tem certo ou errado, né? Para aquele momento nós fomos educados de uma maneira, né? Crianças que brincavam mais na rua, tinham mais relações sociais, né? Era mais seguro, todo mundo sentia-se mais seguro. Hoje... as crianças só ficam na rua em condomínios, né? Na rua ninguém tem coragem mais de deixar, né? Jovens com 15 anos nunca andaram num ônibus, né? Com 15, 16, 17 anos, muito aí nunca pegaram um ônibus, porque se o pai puder levar, buscar, fazer tudo, ele vai fazer. Vai de Uber, A gente então. vive mais a vida dos filhos do que os nossos pais viveram nossas vidas, fato, né? Mas também somos pais diferentes, somos pais mais jovens, né? Tava até conversando esses dias com meu filho, eu falei, meu pai com a minha idade era um senhor, né? Um senhor que nunca sentou comigo numa mesa no sofá e vamos conversar sobre coisas da vida, né? Como a gente estabelece hoje com nossos filhos. São grandes amigos nossos hoje, né? A gente conversa bastante, eu gosto de impor bastante limite. Diálogos eu sou um são pai muito rígido, presentes, viu, Cris? né? Eu sou um pai rígido, né? Quem me conhece depois sabe que eu sou, né? Do mesmo jeito que a gente é um pai parceiro, um amigo. Então, é exatamente aí que eu queria chegar, né? Com esse exemplo do meu filho. Eu entendo que a gente precisa super proteger e fazer por eles. Mas eu, enquanto gestora e professora na sala de aula, inclusive lá atrás, na alfabetização, eu senti muito a questão do socioemocional que fazia a diferença na minha sala de aula, sabe? Eu percebi que quando eu fazia uma sondagem, chamava a família, mostrava para a família, explicava para ela o que estava acontecendo, sabe? Situava a família e falava, olha, se a gente fizer desse jeito, o seu filho vai avançar. Perfeito. Se não, a gente não vai conseguir, que é essa união que você falou, que é prioridade a gente caminhar junto, escola e família, né? Mas eu entendo que o que está faltando é esse nível de consciência para como proteger, entendeu? Tipo, não é que eu não posso proteger o meu filho, como a gente tá nessa família, esse pai e essa mãe, a gente tá mais próximo, mais unido, como você mesmo falou, né? Eu vejo suas fotos com o seu filho, você todo orgulhoso, ele lá fazendo a faculdade. Eu acho que a gente tem que se orgulhar, eu acho que a gente tem que estar junto. Talvez essa super proteção sem clareza, entendeu? Isso. Sem propósito, sem sonho, porque é onde o pai vai lá na escola reclamar de uma coisa que, tipo, ele nem participa, ele nem sabe o que tá acontecendo, entendeu? E outra, Crisinha, passa por uma situação hoje que o pai ele prefere ir lá brigar do que resolver.
Então, Então, assim, se a gente vê, às vezes, muita gente desequilibrada para tratar algumas situações da escola, né? Primeiro eles chegam com 7 pedras, como se a escola fosse uma inimiga. É isso que, depois do Monteiro Lobato, Cris, eu passei por algumas escolas e eu recebi um convite para trabalhar no SECAP, pelo antigo dirigente de ensino, de ir para a escola do Miguel Pistilli, né? A conversa, até quando eu tive com ele, foi assim: se você não for, nosso objetivo é fechar a escola. Porque meu a Deus. comunidade odeia a escola, os funcionários que estão lá não gostam de atender a comunidade, é um clima de guerra, né? É uma escola situada num bairro, né, de periferia, com diversos problemas sociais, tráfico de droga, prostituição, Sim, eu dei né? aula lá. É bem forte no Miguel Piscili. Eu dei no Guido. E eu cheguei ali em 2022, Cris. E eu me deparo eu brinco com ele, assim, parecia a faixa de Gaza, né? Escola destruída, né? A escola não tinha vidro, a escola não tinha porta, a escola pichada inteira, carteiras quebradas, tudo assim, depreciada a escola, né? E a gente sabe também que o ambiente forja a pessoa, né, Cris? Demais. Então, quando eu chego ali, né, eu trabalho desafiador em 2022, mas foi o que me deu notoriedade, né, a ponto de ocupar o cargo que eu ocupo hoje. E a gente sabe que, né, o ambiente, então, a primeira coisa que eu precisava mudar lá era o ambiente. Então, eu faço uma reforma geral na escola. Reforma geral, pintei a escola inteira, troquei os vidros, portas, construí 2 laboratórios na escola, mais uma sala de informática, não existia na escola uma sala de informática, então 2 salas de informática eu fiz, um laboratório de física e química todo equipado, pintamos a escola, deixamos tudo arrumadinho, a escola linda, perfeita. Durante essas obras, né, os funcionários falavam assim: pra quê? Daqui a pouco eles vão riscar de novo. Duvidaram de você. Daqui a pouco eles vão riscar de novo. Daqui a pouco já está tudo pichado, daqui a pouco já vão quebrar todos os vidros, né? E a gente ouve, eu vou visitar algumas escolas, né? E pergunto, pô, e esses vidros quebrados? Eu vou esperar quebrar todos para depois trocar. E essa escola, essa sala pichada, eu vou esperar pichar tudo para depois pintar. Então, tem uma lógica assim que não dá para entender. E quando eu faço toda essa mudança no Miguel Pistilli, eu lembro que eu faço uma reunião com os pais já chegaram e sofreram um impacto já da escola pintada, bonita, né? Fica o convite, quando você quiser conhecer o Miguel Pistilli, vai lá, a Luciana, a diretora, está no meu lugar lá hoje, maravilhosa. Ah, legal, obrigada. E os pais já foram impactados pelo que eles viram. A escola bonita, com um jardim, com grama bem cortada, com vidro em todas as portas, com tudo muito, com alarme, com sistema de vigilância que não existia na escola. E eu faço um tour com os pais. Vem cá conhecer nosso laboratório. Vem aqui, caramba, eu tenho tudo isso na escola agora. Olha a sala de informática, 32 computadores de última geração com internet, uma lan house para eles usarem durante o intervalo, né? Bastante coisa aqui. E os pais falam assim, caramba, a escola tá linda. Na minha época não era assim não. Os pais são do bairro mesmo, né? Então, assim, ali começa uma mudança, né? A mão de obra que eu tinha de professores, ninguém queria trabalhar no Miguel Pistilli. Então, assim, quem ia trabalhar? O que sobrava na atribuição? Os professores que eram os últimos da lista, né? Que estavam chegando ainda, né? Chegando lá na escola. Então, era um outro perfil também, né? Quando eu termino minha gestão agora em 2024 lá, eu tenho 7 professores com mestrado trabalhando na escola. Que legal. Né? Muita gente boa trabalhando, muita gente efetiva. E daí, gente efetiva, né? Os professores efetivos tem vínculo, né, com a escola, porque a escola pertence a eles, é a sede deles, né? Então a mudança, né, levo lógico, né, bons braços, né, levo um vice-diretor, uma vice-diretora, uma coordenadora para trabalhar comigo maravilhosa, a coordenadora hoje é a atual diretora, e me ajudaram muito, né? É um trabalho de equipe, né? O aluno não pode ter pra onde fugir, Cris. O não do Elcio é o mesmo não da Cris, é o mesmo não de todo mundo. Ele não tem pra onde fugir. Falar a mesma língua. O jeitinho é o que mina muito a educação. Sim. Ele pede não pra mim, mas vamos pedir pra Cris que a Cris deixa. Né? Aí o aluno, ele achar a brecha, acabou. Sim. Né? E isso vale em pra casa, família, na vale família, pra tudo, na vale escola, pra tudo. tudo. Né? Então, combater o jeitinho. E conseguimos, então, melhorar o ambiente. Nunca mais tive um pichado, nunca quebraram um vidro na escola. Né? Consequentemente, começaram a melhorar os índices da escola. Né? O índice que a gente entregou à escola foi de 250% de melhoria. Né? Então, assim, foi isso que me deu a notoriedade, né? Conheci o prefeito Sérgio Vitor com as emendas parlamentares, né? Que ele oferecia para as escolas do Estado. Inclusive, com uma das emendas dele foi que eu construí uma lan house para as pessoas do bairro usarem na escola no período da tarde. Então, a gente ficou muito amigo, né?
O Sérgio sempre muito presente na educação, muito atento, né, aos problemas que a gente enfrentava na rede estadual. E, consequentemente, foi onde foi feito o convite para ocupar a Secretaria de Educação. Muito bom. Então, quem quer faz uma educação de verdade acontecer. Consegue. Né? Tendo apoio, montando, né, uma equipe muito qualificada, consegue sim. E as pessoas que estão nessa posição hoje, né, chegando já com muitos desafios, e às vezes rodeada de outros profissionais que estão querendo puxar ele para trás, igual fizeram com você quando você queria, né, engatilhar um projeto, uma revitalização, eu vou fazer a coisa acontecer, vai dar certo. Porque quando a gente pega um desafio desse, você vai com uma sede, né? E você sabe que você precisa das outras pessoas, porque a gente não faz nada sozinho nessa vida, mas aí sempre vai ter aquela pessoa que vai querer te puxar para trás, né, derrubar suas ideias ou infectar ali, né, tipo contaminar os outros, contaminar, para não fazer. exatamente. O que, né, a gente pode fazer para enfrentar esses desafios? Esse tipo de profissional não cabe em nenhum ambiente mais, seja ele no público, seja ele no privado, né, na iniciativa privada. Eu brinco muito e, né, meus professores, né? Assim, a gente precisa cercar dos bons. E é a maioria, Cris. É a maioria. A maioria são boas pessoas querendo mudança, cai naquilo que a gente conversou antes. Eu não posso olhar, ficar 30, 35, 40 anos num emprego que eu detesto, num ambiente que eu detesto. Também acho. Isso é frustrante. Pede para né? sair, por favor. Faça favor. Pede para sair, exatamente. Isso é Dá frustrante. licença que deixa outra pessoa entrar. Conversei com os diretores, né, essa semana, eu falei para eles assim, gente, tudo que o Estado propunha, eu fazia. Ah, vai ter um projeto, eu abraçava. Vai ter um outro projeto, eu abraçava. Porque, assim, o Estado tenta acertar. A máquina é muito grande, que a gente está falando de um Estado gigantesco. Né? As pessoas pensam que é fácil, Exatamente. né? O município já é difícil, são 160 escolas. Não é fácil escolas, se educar, né? dentro da sua própria casa, com 1, 2 filhos. Quem dirá uma escola, Imagina, gente? Meu 160 Deus. escolas, né? Eu brinco com um amigo meu, vamos lá, seu filho está na escola particular, aí tem problema na escola particular dele? Tem um monte de problema. Eu falei, imagina 160 escolas públicas. Tem bastante problema todos os dias, Cris, né? Então, assim, eu me cercava dos bons profissionais, pedia para eles também, né, que comprassem a ideia, que me ajudassem nessa transformação, que a gente precisava, que era uma missão, mudar o cenário da escola. Consequentemente, a pessoa que ela está tentando minar o trabalho, ela começa a ficar deslocada. Ela fica deslocada. Em algum momento ela fala assim, caramba, ou eu vou sacudir a poeira também, me mexer aqui, ou o ambiente está ficando ruim para mim, para não participar de nada, ou eu vou sair daqui. É isso que vai acontecer. Graças a Deus, assim, a grande maioria sacudiu, porque o grande problema do funcionalismo público, Cris, é a zona de conforto. Tá todo mundo confortável, né? Sabe, eu tô aqui cumprindo horário, com um aluno, sem aluno, não vai mudar nada para mim. Mas se isso puder ser mais legal, mais confortável, mais revigorante pra gente, é melhor. O dia passa rápido, a gente trabalha, passa rápido, o dia é gostoso ter contato com a família, estabelecer bons vínculos. O jovem, ele precisa de atenção. O jovem precisa de atenção. Sim. O aluno levantou a mão, perguntou alguma coisa, tem que parar, ouvir, legal, fala, quero ouvir. O que você tem para contribuir com a gente aí? O jovem, ele quer ser ouvido, Cris, né? E a gente não estabelecendo essa relação com o jovem, a gente perde aí 80% do trabalho. Verdade. O professor que não cria o vínculo com o jovem, com o aluno hoje, ele não consegue trabalhar, né? O aluno, ele tem que falar assim, caramba, deixa eu me ajeitar aqui que a Cris está vindo dar aula. Que legal. Alguma coisa bacana eu vou aprender, alguma coisa bacana vai ter na aula hoje, eu vou me divertir e vou me divertir aprendendo. É isso. É querer estar ali no ambiente escolar, exatamente. É querer estar com a gente. Numa sala bem estruturada, bonita, falar para os alunos, não é mais gostoso, gente, estudar numa sala dessa aqui? Olha que sala linda que eu deixei para vocês aqui. Não tinha lâmpada, né? Então, assim, agora tem iluminação, quadro branco novo, sala toda pintadinha, por favor, toma conta aí, eu tô olhando na câmera que se alguém rabiscar aí, tô de olho, né? O ambiente é favorável, né? Eu falo muito pro professor, para se policiar, são jovens diferentes de nós, Cris. São. Né? As meninas hoje vão com cílios, vão com sobrancelha feita, luzes no cabelo e make. Né? Vão maquiada para a escola hoje, completamente diferente da década de 80, 90, quando a gente estudou.
né? Então, assim, são mais vaidosos. Consequentemente, o seu visual hoje importa muito, né? Eu já vou falar, caramba, que legal, nossa, que mulher bem arrumada, bacana, essa professora bonita, bem arrumada. Transparece sucesso, é isso que a gente está falando sobre as profissões. Transparecer sucesso, transparecer que a pessoa está feliz no que faz, que a pessoa gosta do que faz. O aluno sentar e falar, caramba, eu quero ouvir o que a Cris vai falar hoje aqui, que vai ser muito bacana, né? O aluno precisa ter isso daí. Muitas vezes a referência é só o professor. A gente vive uma sociedade carente de ídolos. Muitas né? vezes. De repente a referência é só o professor, né? E como que foi essa transição, né, da gestão de uma escola? Agora você falou 160 escolas. Até me arrepiou aqui. Eu falei, meu Deus, eu tomo conta de uma, eu já nem durmo. Bastante, né? Eu também não durmo. Meu Deus, será que ele toma medicamentos? Como que é? Como que ele faz para dormir? Porque o meu telefone já é cheio de mensagem, já tem um monte de problema, né? Com uma escola, 160, tipo, eu não consigo ter dimensão, né, de como é. Então, como que foi para você, tipo, aceitar esse convite? Eu brinco muito que não existe mais o gestor de gabinete. Não dá para ser mais gestor de gabinete. Tá aí o nosso prefeito para mostrar. Tá toda hora na rua, tá toda hora visitando PAM, visitando escola. Tirar o chapéu. E é inspirador, né? Você vê tudo que o Sérgio faz. Com certeza. E isso, assim... E tá lhe dando satisfação, né? Tipo, tá compartilhando. Olha, a condição é essa, o que nós estamos vivendo é isso. Tô fazendo assim, tô fazendo assado. Mostrando as dificuldades, mas também, assim, apontando soluções. Sim, né? sim. Eu falo, eu tinha uma rotina enquanto diretor de escola, né? Chegava, não entrava na minha sala, eu passava por todas as salas de aula, bom dia para todo mundo, verificar, professor, você está trabalhando também, né? Que a gente verifica, aproveita, né? Se tem aluno dormindo, vamos lá, acabou de chegar, não dorme não, vamos lá, tudo bem, gente, como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? Bom dia, menino, tudo bom? Eles gostavam muito disso, né? Depois, quando eu pedi um retorno deles, como é que tá a gestão? O que vocês acham que dá para melhorar na escola? Eu só acho tão legal quando você passa na escola, a gente fica ansioso esperando você passar na sala, né? Então, assim, aqui é a mesma coisa, Cris, não dá para ser um gestor só de gabinete. Eu peço muito para minha equipe, passem pelas escolas, vai conhecer, né? Eu não consegui passar em todas ainda, é muita escola, né? Mas já passei pelo menos em mais de 100 e eu até brinco, né? Eu tive muito pouco contato, com a educação infantil. Né? Tá convidado para ir passar na minha, tomar um café lá comigo. Bacana, vou sim, com o maior prazer. Eu tive pouco contato com a educação infantil e confesso que quando eu fui a primeira vez no berçário eu fiquei emocionado de ver o cuidado, o carinho e a fofura das crianças. Eu cheguei numa escola lá no Jardim Califórnia e tinha um vidro assim, ninguém tinha me visto, né? Não podem falar, nossa, estava tratando bem porque o secretário estava lá, não. E as meninas estavam assim, num carinho com essas crianças. Aquilo lá estava tão bonito, sabe? Música calma, tocando, ambiente limpo, confortável, gostoso, né? Acolhedor para aquelas crianças. E confesso que eu fiquei emocionado. Eram 2 berçários um do lado do outro, sim. As crianças dormindo assim, o sono dos justos, lindas, né? E assim, tinham acabado de se alimentar, né? Aquilo é lindo, gente. Se aquilo lá não nos emocionar e nos motivar, né? Nada mais vai motivar, Cris. Exatamente. Isso é uma coisa que, assim, a gente... Em todos os momentos, eu acho, situações que a gente para na escola para contemplar. Isso. Tipo, você não tá parando ali para julgar o professor, você não foi fiscalizar nada, você tá andando e daí você para e você fica contemplando as coisas acontecerem. É tão gratificante, é tão gostoso. E eu acho que as famílias não têm dimensão da nossa entrega às vezes, principalmente aquelas que arrumam problema por um negocinho que saiu fora da linha, um imprevisto que aconteceu, né? Uma falha mesmo, porque somos seres humanos, não somos perfeitos, não tem como a escola ser perfeita, né? E eu sempre procuro falar também que para os pais dos meus alunos, falo, olha, em casa, a gente com uma criança para cuidar, às vezes vai acontecer coisa que vai fugir do nosso alcance, né? E na escola vai acontecer muitas coisas. Eu falo que a escola, ela é um mini mundo para as crianças. É ali na escola que a gente vai ter os desafios, as experiências, as vivências, né? E assim, situações em que a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, vai ter que se movimentar e vai ter que tirar uma lição boa daquilo ali que a gente está vivendo. Perfeito. Né? Então, não tem como
a gente fazer as coisas acontecerem perfeitas, mas tem como a gente fazer as coisas acontecerem mais leve. E as crianças são imprevisíveis, Cris. Exatamente. Tá vulnerável a acontecer tudo. Né? Às vezes numa brincadeira simples, caiu, machucou, quebrou o braço. Né? O que foi? Nossa, não aconteceu nada demais. Tropeçou, caiu, né? É isso, né? A gente precisa muito melhorar essa relação, né? Olhar para a escola, né? Eu vejo o professor muito oprimido, às vezes, principalmente na escola particular. Sabe, eu não posso falar nada, não posso fazer nada, sou julgado por tudo e qualquer coisa vão me substituir, né? Vejo muito isso daí. Então é uma situação difícil, né? O professor trabalha em clima de tensão e não relaxado fazendo o seu melhor. Exato. Né? A gente tem a questão da saúde mental que está muito em evidência hoje. O que você deixa de orientação para nós educadores, né, para as famílias, os profissionais que são líderes tanto da gestão e coordenação quanto aqueles professores e auxiliares em sala de aula, fazer uma educação acontecer com mais amor, mais empatia, mais saúde mental, mais prosperidade? Olha, Cris, você tá me falando isso agora, eu estava pensando no cenário quando a gente voltou da pandemia. E a gente voltou meio assustado ainda, né? Com muitas perdas pessoais, né? Todo mundo com muito medo ainda, é para voltar, não é para voltar. Então, 2021, né? No segundo semestre, a gente volta com os estudantes. E a gente observou que o quanto a escola foi importante, né? Porque tudo o social acontece dentro da escola, como você disse agora há pouco, né? Conhece os namorados, né? Eles brincam, eles caem, eles choram, eles fazem amigos, eles ficam bravos com os amigos, ficam com ciúmes dos amigos. Daqui a pouco tá todo mundo junto de novo, feliz, Sim. né? E assim acontece, é o social, né? Se desenvolvendo. E o que me chamou a atenção quando a gente volta eram os professores. Medo pela doença, mas assim, onde cortou-se completamente a relação professor-aluno. O professor tinha medo de ir para a sala, ele tinha um medo assim de lecionar, desaprendeu da aula. Teve professor que assim, a gente ficou lá pelo menos assim, uns 6 ATPCs, vamos lá de novo, monta uma aula, vem mostrar para mim, faz o que você já fazia. Uma situação de pouco contato com os estudantes, né, de pouco contato mesmo, né, de não saber o nome, de não conversar, de não... E medo sabe? por ele e pelo outro também, E pelo né? outro também, né? Então foi meio assustador, né? Mas a escola é um espaço acolhedor, é um espaço de experiências, é um espaço de valores, né? Eu falo muito isso daí para eles, são os valores, gente. É o que move a sociedade, né? O aluno precisa enxergar bons valores em vocês e bons valores na escola, né? O muito obrigado, com licença, por favor, né? É o básico bem feito que dá resultado. E assim, né, a gente, numa época, o garoto entrava na minha sala, lá na escola, falava assim, abre o portão para mim lá. Abre o portão. Eu falei, como é que é, garoto? Vem cá, vou ensinar você. Vem aqui, bate na porta. Dá licença, senhor diretor, posso falar com o senhor? Por favor, o senhor pode abrir o portão para mim? Vamos lá, vamos tentar desse jeito? Falei, vamos lá, né? Mas, de repente, algum pai ficaria chateado, Cris, por essa correção. Vai fazer isso hoje. Ficaria chateado por essa correção, né? E a gente tá falando do básico, né? Então, essas relações sendo melhor estabelecidas, né? Entre professor-aluno e aluno, professor e família, professor e escola, né? Todo mundo precisa falar a mesma língua, né? O objetivo é o mesmo, gente, né? Eu frisava isso para os pais. No 3º ano, eu tinha um trabalho que fazia com os pais. Quando o filho estava para sair da escola. Eu pegava toda a vida escolar do filho, os boletins, tudo o que eu tinha dele de informação. Vem cá, pai, senta aqui comigo, isso daqui, ó, é tudo que seu filho aprendeu, né? De acordo com o nível de proficiência, com tudo. Seu filho está saindo da escola, infelizmente, na 3ª série do ensino médio, com conhecimento em matemática de um aluno de 7º ano. Ou seja, pai, ele sabe muito pouco de matemática, né? Aonde que ocorreu essa falha, pai? O senhor acompanhou como o senhor deveria ter acompanhado? Falei, não acompanhei. Falei, então a gente tentou fazer o máximo aqui, né? Mas olha o excesso de falta que ele tem nesses anos aqui com a gente. Olha a quantidade de atividade que ele não entregou. Olha as notas 5, 5, 5, 5. Já mostrando pra gente que ia ter falha nessa formação dele. Então, assim, a gente não consegue mais se recuperar, pai. Só que ele é nosso por um período. Sim. Né? Agora ele é seu pro resto da vida. Então, assim, como que a gente vai recuperar isso aqui? Ele está preparado para ser o quê hoje, pai? Vamos lá, faça essa reflexão, tá?
Do mesmo jeito que era uma delícia, né? Chamar alguns pais e falar assim, ó, você tá de parabéns. Né? Eu dei um caso da menina Sofia, formou com a gente ano passado, menina educada, maravilhosa, proativa. Pai, o senhor tá de parabéns. Caramba, que menina bacana, que orgulho que o senhor deve ter, que bacana, né? O senhor acompanhou, eu acompanhei, eu sou seu pai atuante, presente. E daí você vê a interferência que a família tem nessa formação. Né? Eu falo muito para os pais isso. É nítido quando a criança tem a presença da família no processo educacional. É nítido, não tem como a criança não avançar ou ela regredir. Sim. Não tem como. Não existe. Eu nunca vi um aluno que os pais são presentes, são parceiros, são motivadores, são incentivadores e são exemplo também, porque nós como pais temos que ser exemplo. Perfeito. Né? Eu nunca vi um aluno que tenha dificuldade de avançar. Cris, eu nunca fui na escola do meu filho. Então? Aconteciam coisas na escola do meu filho, né? Às vezes até assim, nossa, você devia ir lá reclamar, devia ir lá. Eu falei, não, se vira, o que aconteceu, conta a história pra mim. Tá vendo como vocês estavam errados aqui? Você e seu amigo estavam errados aqui, acabou, né? Então reflita, vai lá, pede desculpa amanhã pro professor, não esqueça que seu pai é professor. Nossa, né? eu faço isso também. Eu lembro um dia a gente sentado, eu sou um pai rígido, Cris. A gente sentado no almoço, eu lembro que a gente chegou, aquele professor não sei o quê, aquele professor não sei o quê, aquele professor... Cala a boca, seu pai é professor. Você ia gostar que alguém estivesse falando assim do seu pai hoje, né? Na mesa lá agora. Então, assim, ó, toma cuidado com o que você fala. Seu pai é professor, nunca esqueça daí. Eu exijo total respeito com os professores, né? Tá certo. Então, tá bom, né? É assim que funciona. Mas nunca mais tive esse problema, nunca mais tive essa fala contra o professor. Porque se eu encorajo nesse momento, Cris... Nossa, acabou. Eu acabo É isso que tá mais acontecendo. É isso que acontece. É isso que acontece. A gente tá tentando, de repente, as famílias tentando achar culpados. E é mais fácil eu culpar o professor do que eu, de repente, falar que eu sou um pai que não acompanha, um ausente, meu filho não aprendeu por culpa sua, mas eu nunca sentei com meu filho e falei, o que você está aprendendo? O que é legal? O que você fez diferente na escola hoje? Me explica isso daqui. É como um casamento, né? Exatamente. O pai e a mãe têm que falar a mesma língua, a escola e a família têm que falar a mesma língua. Sim. O que acontece se a gente ficar nesse cabo de guerra? É A isso. gente não sai do lugar. Não sai do lugar, exatamente. Eu Quem falo que a gente perde tem é que a aprender a criança. jogar frescobol na educação. Frescobol, o prazer é não derrubar a bolinha. É isso. Né? E não bater tênis, que você vai ficar um querendo atacar o outro. Sim. Senão, que prazer que tem, que graça que tem. Onde a gente vai chegar? Exatamente. E quem tá perdendo é a criança. Exato. Né? Que fica o nesse mais crime, prejudicado da história que nesse momento aprende a desvalorizar o professor, né? E a escola. Sim. E que de repente fala, né? Qualquer coisa eu peço pro meu pai lá resolver para mim. Né? Então não pode acontecer, né? Sim. Quais são, hoje, os maiores desafios da educação? Acho que o resgate do servidor, né? A gente vem de uma prefeitura machucada, né? Aqueles que passou por muitos problemas, né? A gente tem um cenário econômico, né? Que está sendo exposto e muito desfavorável para a gente. Mas esse resgate do servidor, de falar assim, ó, tem uma nova política pública para a educação, temos novas ideias e eu preciso de vocês. Ainda tem muita resistência. Não é todo mundo, mas é 30%. Posso falar a você que ainda é muito resistente a essa mudança, a novos projetos, as novas diretrizes. Então esse resgate talvez seja o mais difícil. Mas, como eu te falei antes, vamos pegar esses bons, vamos fazer esses bons serem replicadores de tudo que a gente está fazendo. Perfeito. A ponto de incomodar os outros. De incomodar. Caramba, eu não estou fazendo. E mostrar que dá certo. E mostrar que dá certo. A união faz a força. Isso, exatamente. É isso. Muito bom. E valores inegociáveis, quais são os seus? Eles têm tanto, né, gente que trabalha com educação, né? Mas eu acho que a nossa integridade pessoal, né, acho que é inegociável, né? Eu falo, eu ainda estou construindo uma carreira. Eu tenho 25 anos ainda estou construindo uma carreira. E eu tenho que ser lembrado pelo que eu produzi. Né, pelo que eu fiz, pelos bons atos, pela boa pessoa, pelo bom caráter, né? Eu acho que isso daí é inegociável, né? Então, eu quero ser lembrado pelo Elcio que tem essa característica, né? O Elcio é boa pessoa, o Elcio tem boas diretrizes, o Elcio é um bom profissional, né? O Elcio ajudou muita gente, então acho que a gente
precisa bater bem nessa tecla. Quero ser lembrado por isso, Cris. Esse é o legado que eu quero deixar. Eu acho que a gente precisa pensar nisso no começo da jornada, né? Quem está nos assistindo e está no começo da carreira, acho importante pensar, né? Como você quer ser visto daqui 20 anos. Isso é o legado. E como você falou agora, né? Eu ainda estou construindo a minha carreira. Olha para você ver, com 20 anos de carreira, uma pessoa fala que está construindo a carreira dela, né? E uma pessoa com 5 anos de carreira está fazendo um mais ou menos. Tá estagnado. Tá estagnado. Ah, não sei para onde eu vou, o que eu faço. Ah, isso daí não vai dar certo. Ai, tô cansado. Ai, né? Ficar querendo... A gente aprende o tempo todo na educação, né? Essa versatilidade da educação, essa dinâmica toda que tem, isso aqui é fantástico. Isso. A gente não tem rotina. Todo dia tem algo novo. A gente não tem rotina. Todo dia tem uma surpresa, né? Todo dia tem algo novo acontecendo. Nossa, isso daqui eu nunca tinha visto até agora. Legal, fui surpreendido, né? Pro bem e pro mal, né? Acontece. Mas isso, acho que isso é o mais gratificante da profissão, né? A gente precisa amar os problemas, né? Isso, exatamente. Você ama os problemas que você tem, aí você fala, vou resolver isso daqui, deixa comigo. Tem gente que descabela, fica frustrado, não vê solução. Tudo tem solução, né? Vamos sentar, vamos ver, vamos analisar o que dá pra fazer, vamos pensar junto, me ajuda aqui, quem que é bom nisso. Tem gente boa aqui que a gente pode contar, Perfeito. Vamos pegar esse povo aí, vamos ajudar a gente, vai dar certo, fica tranquilo, né? Se a gente não passar perseverança para quem está ao nosso redor, inspirando a liderança do secretário de Educação, Cris, não adianta, né? A gente precisa passar essa perseverança, sim, que tem jeito, que a gente vai fazer, né? E que vai dar certo, e pode ser que não saia do jeito perfeito, como a gente idealizou, mas próximo daquilo, exato. Mas vai sair, né? Fiquem tranquilos, vai sair. Muito bom, muito bom. Pra gente finalizar, vou falar uma palavra e você responde com outra, pode ser? Educação. Minha vida. Escola pública. Desafio. Liderança. Inspiração. Escuta. Imprescindível. Futuro. Criança. Equipe. Competência. Transformação. Educação. E propósito. Deixar um legado. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada. Quero agradecer, né, a você, a todos que estão aqui nos assistindo. Deixar agora para você fazer seu agradecimento final. Se você quiser encerrar com uma orientação, com uma dica, fique à vontade. Eu sou muito grato, né, por tudo que acontece. Acho que a nossa vida é guiada do jeito que tem que ser guiada, né? Foi um caminho que me trouxe até aqui e não foi um acaso, né? Foi trilhado chegar até aqui. Talvez não planejado, mas foi trilhado, né? Para eu ter as competências e habilidades para ocupar essa função hoje. E eu queria agradecer, né, aos bons profissionais, inspiradores que eu tive ao longo da minha carreira. Tenho um pouquinho de cada um deles, né? No profissional Elcio hoje. Trabalhei com muita gente boa e que eu pude colher bons valores, boas dicas. Eu sou muito observador, né? De poder construir esse profissional, de como agir, de como atuar em determinadas situações. E é a minha equipe, né, que atuou comigo hoje, né, nesse desafio, né, a Laura, o Pato, a Elisete, que foi comigo do estado para o município agora, os gestores, né, que atuam com a gente lá. Agradecer a todos eles, porque o desafio é grande, Cris, mas a gente vai entregar uma cidade muito melhor do que a gente encontrou. Eu tenho fé que isso está acontecendo já. Parabéns. Obrigado. Sucesso para vocês nessa jornada. Me sinto honrada, né? Acho que você, enquanto líder da rede pública, é uma referência para todos nós. E por isso mesmo que eu quis te convidar aqui. E trouxe aqui alguns mimos para você da Padaria Americana, que é a nossa patrocinadora. Perfeito, obrigado. Para você ir lá tomar um café com seu filhão. Bacana. Um planner, todo ano eu faço um planner lá para minha equipe, então trouxe para você também usar, prestigiar.
Muito e uma obrigado. camiseta. Pô, muito obrigado pelo carinho, Da Lully Cris. Confecções, E- eles são excelentes brindes, o que você precisar dar para os professores também, só entrar em contato com eles que eles confeccionam. Perfeito, agradeço em nome de todos lá da secretaria, conte com a gente, fico aguardando o convite de visitar a sua escola também, né? Com Se puder certeza, vai ser uma contribuir, honra. vai ser uma honra poder contribuir com qualquer coisa que você precisar lá. Tá Obrigadão. bom? Muito obrigada a você que nos assistiu. Comente aqui, compartilhe, curta, envie para aquele profissional que você é fã, que você admire, que você tem certeza que vai construir uma carreira de liderança assim, ó, como nosso secretário da Educação, né, com muito propósito, honrando os nossos alunos preciosos que estão dentro da escola, um ambiente que a gente precisa valorizar. Agora, acho que mais do que nunca, a gente precisa olhar para a escola com mais carinho, mais empatia, mais amor, mais paz e união, caminhar de mãos dadas, como eu sempre falo, na Próspere. Muito obrigada, Local Food, e até a próxima.